Há uma pergunta que assombra a engenharia moderna. Uma pergunta que pouquíssimos profissionais da indústria têm coragem de formular em voz alta. A indústria está realmente inovando ou apenas complicando o que já deveria ter sido superado? Durante grande parte de um século, a indústria automotiva ocidental, liderada pelos gigantes de Detroit e pelos mestres da precisão de Stuttgart, consolidou uma ideia quase incontestável: quanto mais, melhor. Se 4 marchas funcionavam, 6 seriam superiores. Se 6 se tornaram padrão, 8 passaram a representar luxo. Até que, em um surto de excesso mecânico, surgiu a era das transmissões de 9 e 10 velocidades. Ford e General Motors uniram esforços para criar conjuntos com milhares de peças móveis. A Mercedes seguiu o mesmo caminho. Tudo isso foi apresentado como o auge da tecnologia, rotulado como refinamento. No entanto, ao observar a última década a partir de janeiro de 2026, o diagnóstico se torna evidente: aquilo não foi inovação. Foi um pedido de socorro. O último fôlego de uma tecnologia em declínio, tentando esconder suas próprias limitações sob camadas de complexidade. Enquanto o Ocidente se dedicava a construir verdadeiras catedrais de engrenagens planetárias, a China adotava uma postura silenciosa, radical e profundamente desconcertante para a engenharia tradicional. Diante de uma caixa de 10 marchas, a conclusão foi simples: aquilo era desnecessário. Em vez de tentar corrigir a transmissão, ela foi eliminada. A análise desse movimento revela um dos maiores equívocos da indústria automotiva ocidental. A comparação é direta. Por que um caminhão a diesel precisa trocar de marcha dezenas de vezes em um trajeto urbano, enquanto a nova geração de picapes orientais simplesmente não troca marcha alguma? A resposta passa pela física do sistema DHT e pela constatação de que a verdadeira sofisticação está na simplicidade, não na complexidade. Para entender como se chegou ao absurdo das 10 marchas, é necessário reconhecer a falha estrutural do motor de combustão interna. O motor a pistão, seja diesel ou gasolina, possui um comportamento difícil. Não funciona parado, exige marcha lenta, não tolera rotações excessivas e, acima de tudo, apresenta uma faixa de eficiência extremamente estreita, normalmente entre 2.000 e 3.000 rotações por minuto. Fora desse intervalo, consome combustível de forma desproporcional. A história da transmissão automotiva é, essencialmente, a história de engenheiros tentando manter esse motor dentro de sua zona ideal. Nos anos 1970, 3 ou 4 marchas eram comuns. O motor sofria em subidas e gritava em altas velocidades. Nos anos 1990, 5 marchas tornaram-se padrão. A partir de 2010, com o endurecimento das legislações ambientais na Europa e nos Estados Unidos, o setor entrou em alerta. A necessidade de economizar cada gota de combustível levou à obsessão por manter o motor no ponto ideal o tempo todo. A solução encontrada foi adicionar mais marchas, fragmentando a entrega de potência em intervalos cada vez menores. Assim nasceram transmissões como a ZF9 HP e a Ford 10R80. Na teoria, a proposta era elegante: com 10 marchas, o motor permaneceria sempre no regime ideal. Na prática, o resultado foi um pesadelo de dirigibilidade. Ao analisar uma transmissão automática moderna de 10 velocidades, o que se encontra não é apenas engenharia sofisticada, mas um caos cuidadosamente administrado. São 4 conjuntos de engrenagens planetárias, 6 pacotes de embreagem e um corpo de válvulas que lembram um labirinto hidráulico. Centenas de canais exigem fluxo de óleo na pressão exata, no milissegundo correto, para acionar solenoides que movimentam componentes metálicos. A falha de um único solenoide, muitas vezes do tamanho de um polegar, pode inutilizar completamente um veículo pesado. A experiência ao volante reflete essa complexidade. Proprietários de modelos equipados com essas transmissões conhecem bem a chamada caça de marchas. Pequenas variações no acelerador fazem o sistema alternar continuamente entre marchas, gerando indecisão, atrasos e uma sensação constante de que o veículo pensa mais do que responde. O tempo gasto decidindo a marcha correta frequentemente supera o tempo efetivo de aceleração. No Ocidente, isso foi tratado como o ápice da tecnologia. A China, por sua vez, identificou o problema real: ineficiência parasitária. Cada engrenagem adicional gera atrito. Cada bomba hidráulica consome energia do motor. Combustível estava sendo queimado apenas para manter funcionando a transmissão criada para economizar combustível. A contradição é evidente. Enquanto montadoras ocidentais disputavam patentes de relações de marcha, empresas como BYD e Great Wall Motors voltaram aos princípios básicos da física. A pergunta central passou a ser simples: qual é a forma mais eficiente de entregar torque às rodas? A resposta foi o DHT, a transmissão híbrida dedicada.
A revolução não ocorreu pelo que foi adicionado, mas pelo que foi removido. Em sistemas modernos como o DMI 5.0 ou a plataforma High 4, amplamente dominantes em 2026, não há conversor de torque, cintas de freio ou múltiplas marchas. Em velocidades urbanas, o motor a combustão sequer está conectado às rodas. Nesse arranjo, o motor a combustão atua como um gerador estacionário. Ele produz energia elétrica, não força mecânica direta. Essa energia alimenta um motor elétrico, responsável por mover o veículo. O impacto dessa decisão é profundo. Motores elétricos entregam torque máximo desde 0 RPM, eliminando a necessidade de marchas para arrancadas ou retomadas. A complexidade mecânica foi substituída por simplicidade elétrica. Onde antes havia engrenagens suscetíveis a desgaste, agora cabos conduzindo energia. Essa mudança permitiu algo ainda mais decisivo: otimizar o motor a combustão para uma única função. Utilizando o ciclo Miller, esses motores operam de forma extremamente eficiente quando usados como geradores, sem a necessidade de responder diretamente às variações de carga das rodas. O resultado é um sistema em que o motor trabalha constantemente em sua zona térmica ideal, carregando a bateria de forma estável, enquanto o condutor experimenta a resposta imediata e intensa do torque elétrico. A eficiência de um gerador industrial se combina com a performance de um veículo esportivo. Aquilo que as transmissões de 10 marchas tentaram simular, os sistemas elétricos híbridos finalmente concretizaram. Os céticos costumam argumentar que sistemas híbridos são ineficientes em rodovias, alegando que motores elétricos perdem rendimento em altas velocidades. Essa afirmação fazia sentido em 2015. Em 2026, tornou-se um mito. Foi nesse ponto que a engenharia chinesa aplicou um checkmate definitivo ao antigo conceito consagrado pelo Toyota Prius, ao introduzir o modo de transmissão direta, Direct Drive. O princípio é simples e elegante. Ao estabilizar o veículo a 100 ou 110 km por hora, o sistema reconhece que converter gasolina em eletricidade para depois transformá-la novamente em movimento gera perdas desnecessárias. Para eliminar essa ineficiência por conversão, uma única embreagem hidráulica é acionada, conectando diretamente o motor a combustão ao diferencial. O detalhe decisivo está na relação utilizada. Essa conexão ocorre por meio de uma relação extremamente longa, equivalente a uma quinta ou sexta marcha fixa. Nesse regime, o motor a combustão finalmente opera em sua zona ideal de eficiência. Não há necessidade de múltiplas marchas. Basta uma relação longa e estável para cruzeiro. Em situações de ultrapassagem, o motor elétrico entra em ação de forma instantânea, fornecendo torque adicional sem qualquer troca de marcha. O resultado é uma arquitetura híbrida que combina tração elétrica no ambiente urbano e eficiência mecânica em rodovias, sem a complexidade intermediária das transmissões de 10 marchas. Ao observar o aspecto financeiro, fator decisivo no mercado de logística e transporte, a diferença se torna ainda mais clara. O ponto fraco das picapes ocidentais modernas está na confiabilidade de longo prazo. Transmissões de 10 velocidades representam um risco permanente de manutenção. Trocas complexas de fluido, desgaste de discos de embreagem e partículas metálicas comprometendo válvulas solenoides fazem parte do pacote. Quando essas transmissões falham fora da garantia, o reparo raramente é viável. A substituição completa costuma custar o equivalente a um automóvel usado de pequeno porte. No sistema DHT, o cenário é outro. As peças sujeitas a desgaste são mínimas. Não há cintas, não há garfos de mudança colidindo mecanicamente, não há múltiplos conjuntos de embreagem trabalhando em atrito constante. O motor elétrico opera por campo magnético, praticamente sem contato físico, excetuando-se os rolamentos. Ao reduzir drasticamente o número de componentes metálicos de alta precisão, a engenharia chinesa não apenas diminuiu o custo de produção, mas também reduziu de forma estrutural o custo total de propriedade. Para gestores de frota e motoristas profissionais, a eliminação de trancos, hesitações e falhas de troca representa alívio financeiro e previsibilidade operacional. Durante décadas, a complexidade alemã foi tratada como símbolo de excelência. Em 2026, tornou-se um passivo. O setor atravessa o fim do que pode ser descrito como barroco mecânico, um período marcado por excesso de detalhes, soluções elaboradas e complexidade desnecessária. As transmissões de 10 e 11 marchas foram a expressão máxima desse estilo, impressionantes no papel, sofisticadas em teoria, mas excessivas na prática. Em contrapartida, a China consolidou o minimalismo funcional. A pergunta relevante deixou de ser quantas marchas um veículo possui. Se a resposta for mais do que uma ou duas, há grandes chances de se tratar de uma tecnologia já ultrapassada.
Montadoras como Ford e General Motors agora tentam acelerar processos de simplificação, mas anos foram consumidos refinando sistemas que jamais deveriam ter existido. O futuro da mobilidade não será definido por quem acumula mais peças, e sim por quem entrega mais eficiência com menos complexidade. Nesse novo cenário, o silêncio, a suavidade e a precisão dos elétrons superaram definitivamente o ruído, a vibração e o desgaste das engrenagens. A caixa de câmbio não desapareceu por falhar. Ela desapareceu porque se tornou irrelevante. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.